Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Oi, Sora. Oi, bom dia. Tudo Bom bem dia. com vocês? Tudo? Vamos só esperar um minutinho para o pessoal entrar para a gente poder começar. Ter live. Abram a apostila de vocês na página 71. Professora, sabe a página 65 que a gente tem que jogar na navalha? Sim. Você vai tirar a tela? Então, eu posso ver, pesquisar no YouTube alguém jogando e vendo e responder as perguntas? Pode. Tá. Aí eu vou ver um vídeo, aí eu respondo as perguntas de acordo com o vídeo que eu vou assistir, tá? Tá bom. Ô, Sora, Oi. meu pai montou uns negócios aqui pra mim. E se eu estiver olhando pra cima, é porque eu passei o computador pra TV, tá, Sora? Pra Tá, poder não ver tem- as pontinhas melhor. Tá bom. Ok. Tchau. Tá. Tchau, pai. Deu certo? Uhum. Legal. Montou na TV? Sim, ó. Legal. Eu faço isso na minha casa também. Ai, tá muito cabo repetitivo. Não vai caber, Sora, porque o cabo é repetitivo. Não precisa mostrar, não. Eu sei como é que é. Às vezes eu faço isso lá no meu quarto. As Quando eu tô... continhas que a senhora faz, não dá pra entender direito. Entendi. Ela viu? Ela viu? Deu, pessoal? Será que tá dormindo ainda? Esperar mais um minutinho e a gente já começa. Vamos começar, então? Pessoal, vocês conseguem visualizar a tela aí? Sim, Sora. Sim. Ótimo, Isso, tá normal agora. ótimo. Então, hoje nós vamos falar sobre multiplicação dos vértices de um polígono no plano cartesiano. Na aula passada, né, nós aprendemos a localizar as coordenadas no plano cartesiano. Plano cartesiano, só para a gente lembrar, é um plano, né, que tem 4 quadrantes, onde nós temos a reta X, ela é a ordenada das abscissas, e temos a reta Y, que é a ordenada é o eixo das ordenadas, e o eixo das abscissas é o X, Ô, ok? Oi? Eu não entendi muito não, Sora, na aula passada, Sora. Então, vamos prestar atenção hoje que vamos entender melhor. Então, vamos lá. Laboratório, vamos começar pelo laboratório, multiplicando os vértices de um polígono por um número inteiro. Então, aqui está dizendo assim, ó, construa no plano cartesiano os polígonos A, B, C, D, E, F, G, sendo os vértices A valendo 6 negativo e 4 positivo, B 8 negativo e 2 positivo, o C 7 negativo e 2 positivo, o D 7 negativo e 0 do Y, o E 5 negativo do X com 0 do Y, o F 5 negativo do X com 2 positivo do Y e o G 4 negativo do X com 2 positivo do Y. Felipe, quando a gente olha para uma ordenada, por uma coordenada aqui, ó, por exemplo, esse ponto A, eu tenho 6 negativo e o 4. Então, primeiro eu vou olhar o eixo X, que é o eixo das abscissas, e depois eu vou olhar o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, eu vou construir esse plano cartesiano. Vocês têm um quadriculado aí ou não? Na apostila de vocês? Sim, tem na Sim, né? Sim. Então, primeira coisa, vocês têm que construir o quadricular, o plano cartesiano aqui, ó. Então, pega aí o centro
mais ou menos no centro aí do quadriculado de vocês, traça a reta Y e traça a reta X. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar os números correspondentes, certo? De régua? Oi? De régua? O certo é vocês construírem com régua, né? Mas se vocês já têm quadriculado aí, fica mais fácil. Então, primeira coisa, eu vou lá no ponto A. O ponto A, ele está no 6 negativo do X com o 4 positivo do Y. Eu aqui, pessoal, eu não vou ficar marcando os números, porque o espaço, ou a canetinha aqui, ela é muito grossa, e aí vai ficar muito feio. Então, eu vou somente marcar os pontos, tá? Então, aqui, eu vou pegar o 6 negativo com o 4 positivo. Então, eu vou vir aqui na minha reta X e vou contar o 6 negativo do X para a esquerda. Então, eu vou lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, o 6 está aqui. Aí, eu vou ligar ele com qual número? Com o 4 do Y, o 4 positivo. Ó, o 4 positivo está aqui em cima. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou ligar esses pontos. Tá vendo? Vou ligar esses pontos. E a união dos dois, ó, vai dar aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, senhora. Eu acho que não dá para escrever em cima dessa tabela. Peraí, sumiu a minha tela aqui, calma aí. Sempre acontece isso, né? Vocês estão vendo a tela? Ficou preta? Agora ficou preto. Sim. Só um minutinho que volta, calma aí. Se não voltar, eu desligo e entro de novo. Ah, voltou. Todo mundo tá visualizando? Sim. Ótimo. Sim. Ó, então, ó, peguei aqui os do 6 negativo. Vou pegar uma canetinha aqui. Ó, peguei aqui onde estava o 6 negativo. Coloca os números Vou negativos embaixo. Coloco, pode colocar. E agora eu vou ligar os pontos, ó. Do 4 até o meu 6 Ô, Sora, negativo. liga ou faz a linha, Sora? É pontilhado, tá? Só tá. pontilhado. Aqui não pode fazer reta. Então, aqui eu tenho meu ponto A, certo? Agora eu vou lá e vou marcar o ponto B. Felipe, ó, vou lá no 8 negativo, agora com o 2 do Y. 8 negativo tá aqui do ladinho do 6, ó, menos 7, menos 8. Deixa eu pegar uma outra cor. Então, menos 8 vai estar aqui, ó, certo? Vou ligar ele com o 2 do Y. Pronto, liguei o menos 2 do Y, marquei. Sora, mas por que você não tá ligando os negativos de baixo? Eu tô ligando aqui. Eu tô pegando, ó. Quem que tá perguntando aí que eu não tô conseguindo visualizar Caio. você? Por que você tá Eu fazendo caio, pontinho em Oi? vez de uma reta? Eu caio, Sora. Porque não pode fazer com reta esse aqui. Nós não estamos falando em reta. Não nós pode fazer ela... Não posso ligar assim, ó, o 4 e o menos 6 aqui. É que ó, não dá para ver de lápis se fazer pontinho. Não dá para ver aí? De lápis? Fazer de lápis pontinho, eu acho que não dá para ver. Mas não dá para fazer com lápis colorido? Vocês não têm lápis colorido aí? Sora, dá sim pra ver, Sora. Eu acabei de fazer aqui, dá. Dá, né? Ah, então Então, eu vou agora- fazer de lápis colorido mesmo. Então, agora vamos lá. Eu vou pegar o menos 7 do X com 2 do Y, ó. O menos 7 vai estar aqui no meio. Certo? Então, eu vou pegar menos 7 com 2, ó. Vai vir em cima do que já estava. Ó. Aqui vai ser meu ponto C. Daí, eu vou lá no ponto D. O ponto D é menos 7 e 0. Se é menos 7 do X com 0 do Y, ele vai dar exatamente aqui em cima, ó. Em cima desse ponto. Por quê? Porque eu tô pegando o menos 7 e vou ligar ele aqui, ó, com o 0. Que é o meu ponto de origem, certo? Então, o ponto D vai ser esse azulzinho aqui. Vai ficar bem um em cima do outro. Depois, marquei o ponto D. Agora eu vou... Oi? Por que a senhora só tá usando esse lado só?
Porque É por isso que os eu tava pontos... perguntando, Felipe. Era isso. Aqui, bem, ó, porque aqui, ó, tá vendo? Primeiro eu olho o eixo X e depois eu olho o eixo Y. Todos os negativos estão para cá. Eles não estão para a direita. A direita são os números positivos. Lembra que eu falei na aula passada? A direita do zero, número positivo. A esquerda do zero, número negativo. Ah, tá. E é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Eu estou usando exatamente os pontos que foram dados aqui, ó. Entendeu? Agora, por exemplo, vou pegar o menos 5 do x, ó. Primeiro eu olho o x, depois eu olho o y. O menos 5 vai estar aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ele vai estar exatamente aqui. Deixa eu pegar uma outra canetinha colorida. Ele vai estar exatamente aqui, ó. O menos 5. Azul. Deixa eu apagar e pegar uma canetinha de outra cor. Ó, então agora eu vou pegar exatamente esse ponto aqui, ó. O menos 5 com o zero do y. E o zero do y vai estar aqui nesse eixo. Então, eu vou vir aqui no menos 5. Aqui é o menos 5, tá? E vou ligar ele com o zero. Então, ele ficou aqui, exatamente aqui. Depois, eu vou pegar o ponto 5, negativo e 2. Vou vir aqui no 5 negativo, vou ligar ele com o 2 aqui. Então, vou ter que subir aqui, ó, nessa reta e ligar ele. Vou pegar uma outra cor. Vamos lá, peguei o menos 5. Uma cor que eu não usei, marrom. Então, peguei o menos 5 aqui e vou ligar ele com quem agora? Com o 2 positivo do y. Liguei aqui, esse ponto vai ser o meu ponto F. E, por último, o ponto G. O ponto G, ele vai estar aqui do Qual é o ponto E ladinho. aí? Oi? O ponto E tá onde? 5 e 0. Esse aqui é azul, ó. Deixa eu pôr aqui. Ele tá aqui, ó, na onde eu marquei esse ponto aqui em cima, ó, do lado do 5. Ele é o ponto E. De azul escuro? É, esse de azul aqui, onde eu marquei o 5. Depois, eu vou marcar o ponto, o último ponto, que é o G, o menos 4, que vai estar aqui do ladinho, né? Aqui do ladinho do menos 5, vai ser o menos 4. E com o 2, vou subir ele e ligar ele com o 2. Tá vendo que ficou várias pontilhados em cima do 2 aqui, ligando? Então, esse aqui, esse ponto aqui vai ser o meu ponto G. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ficou, tá vendo? Como o meu lápis aqui é grosso, então fica muito... Só que, ó, tá vendo? Eu pontilhei. Agora eu vou aumentar ele aqui embaixo, para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Consegue? Esses pontos foram o que a gente marcou. Consegue visualizar? Não. Opa. Opa, peraí. Sim, senhora. Peraí, deixa eu voltar aqui, bugou aqui meu negócio. Agora já tá colorido, senhora. Apagou. Calma aí que eu vou voltar a tela. Sumiu a tela. Acho que eu vou ter que fechar e compartilhar de novo. Peraí. Tentar compartilhar de novo. Continua em branco. Que estranho. Hoje tá demais esse Zoom. Só um minuto, pessoal. Deixa eu voltar a tela aqui. Opa. Ih, ó, nem a borracha tá funcionando. Que estranho. Peraí, tá abrindo.
Ai, ai. Isso aqui estressa da aula online, essas coisas de internet que às vezes não funcionam. Vamos lá que tá abrindo. Ô, Pro, Oi. os outros pontos de baixo Pode também pode perguntar. fazer o 2? Pode. Na questão 2, deixa eu ver aqui, ó, que eu já falo para vocês ir adiantando aí, até que essa tela volta a funcionar. Professor, eu fiquei confuso porque achava que os números negativos era para usar a parte de baixo. Parte de baixo? É que Não. tem o X e o Y negativo. Ele queria o X negativo. Então, o X negativo fica à esquerda do zero, certo? Pessoal, acho que eu vou ter que abrir e fechar de novo. Que não tá abrindo a tela. Ai, voltou, tá voltando. Mas tá voltando os inscritos da aula passada. Tem que abrir nessa tela, não tá abrindo. Tá na página 70. Na página... Vamos lá, na questão, na página... Dando continuidade aí, pessoal, vamos esperar que isso volte. Aí tá falando assim, ó. Construa os mesmos... No mesmo plano, os polígonos A, B, C, D, E, F, G1, sendo cada vértice o dobro do vértice do primeiro. Então, por exemplo, lá no primeiro, nós tínhamos quem? Nós tínhamos o 6 negativo e o 4. Então, nesse caso aqui, nós vamos multiplicar por 2. 2 vezes 6 dá quanto? Dá 12, certo? 12 negativo. 12 negativo. E 2 vezes 4 dá 8. Então, vocês vão marcar o ponto A1 lá no desenho, como sendo o 12 negativo do X com o 8 positivo, tá? Vamos lá, vai tentando desenhar. Se escrever aqui entre parênteses, não vai precisar colocar na malha não, né? Vai, Pro, você multiplica? vai colocar na malha, ó. Vocês conseguem visualizar a tela agora? É que a gente não tem essa Sim, malha só aí. que Vocês não têm essa malha quadriculada? temos. Não, Eu não a de tenho. baixo vermelha não. Mas Então, a de mas baixo essa vermelha daqui- já tá pronta. Essa daqui é como que vai ficar de vocês. A primeira que a gente acabou de fazer, ó, ficou exatamente assim. Esse menorzinho aqui, tá vendo? Essa casinha menor. Vocês conseguem visualizar? Assim. Oi? Liguem os pontos A, B, C, D, E, F, G. Liguem os Sim, pontos. ficou assim. B, o C, o D, o E, o F e o G. Ficou assim, Pro. Agora liga os pontos. Tem que ligar os pontos. O A com o B com o C com o D. Ligar os pontos agora. Ligar as letras, né? Isso. Ai, o pior é que eu tô aumentando aqui, ó. Ela some. Eu não consigo nem dar o zoom aqui, que ela some a tela. Vamos esperar um minutinho para ver se volta. Tô tentando aumentar o zoom para dar para vocês, aí dá esse problema. Ai, caramba. Professora, eu liguei os pontos, não ficou muito uma casinha. Fica, então, você não marcou os pontos direitinho. Observe aí, tem que ficar aquela casinha que eu mostrei. Pra mim ficou meio torta, mas ficou. Ficou? Então, agora você vai pegar exatamente aqueles pontos que vocês têm lá em cima e vai multiplicar todos esses números aí por 2.
Vamos lá, aí vai ficar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, como tem que ficar a casinha. Só que ele vai ficar ao Ô, contrário. Peraí. professora, não dá pra ver. Ó, é que aqui vai ficar ao contrário. Calma aí que eu tô... Vocês não conseguem visualizar a tela, né? Não. Ai, não sei o que tá acontecendo aqui, viu? É, tá difícil. Ela tá travando a tela, não vai para frente nem para trás. Tenho certeza que é problema no Zoom. Ué. Ai, computador, colabora, por favor. Tá difícil, tá difícil. Oi. Não vai. Não aparece a tela. Ai, Deus. Bom, então, ó, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês ir fazendo aí enquanto que abre aqui, ó. Então, peguem lá exatamente os pontos que a gente marcou e aí vocês vão fazer o seguinte. Pegou lá o ponto A. Marquem aí, ó. Vamos lá para a letra para B, para 2. A letra A. Como eu vou multiplicar por 2, a coordenada vai ficar menos 12 e 8. Marquem aí, menos 12 e 8. Na letra A. A1. Menos 12 e 8. Vamos lá para o B. O B era menos 8 e 2. Quando eu multiplico por 2, vai ficar menos 16 e 4 na B1. B1 Qual que era a, Sora? A é menos 12, 12 negativo e 8 positivo. Professora, Oi. desculpa, sua voz travou quando você falou da página. Que página é? Na página 71. Então, vamos lá. Vocês vão abrir... marcar aí, ó. Vamos ver. Acho que tá voltando. Tá voltando, graças a Deus. Ô, Pro, eu já multipliquei, tá? Isso. A tela que eu preciso não volta. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Na letra A1 vai ficar... Oi? Sual? Oi. Ó, então, vamos lá. O A1 vai ficar menos 12 e 8. O B1, menos 16 e 4. O C1, 14 negativo e 4 positivo. O D1, 14 negativo e 0. O E1, 10 negativo e 0. O F1, 10 negativo e 4. E o G1, menos 8 e 4. Pronto, apareceu aqui, ó. Então, ó, o A1, 12 negativo e 8. O B1, 16 negativo e 4. O C1, menos 14 e 4. O D1, menos 14 e 0. O E1, menos 10 e 0. O F1, menos 10 e 4. O G1, menos 8 e 4. Ok? Bom, isso vocês vão fazer e vai sair a casinha do lado. Vocês vão marcar esses pontos e vocês vão ver que na hora que vocês marcaram um ponto e ligar esses pontos A, B1, C1, D1, E1, F1 e G1, vai formar essa casinha maior do lado, certo? Do lado da menorzinha que a gente já tinha construído. Agora, na questão 3, tá falando construa um polígono A2, B2, C2, Ô, Sora, C2. Oi. fica assim, ó. A casinha petitica.
Isso, certinho. Agora você vai marcar os pontos do 2 e vai construir a casinha maior, que é a ampliação, 2 vezes maior, né? Que a gente multiplicou as coordenadas aí por 2. Agora, pessoal, na 3, nós vamos ter que multiplicar por menos 3. Na 2, a gente multiplicou por 2, certo? Agora, na 3, nós vamos, na questão 3, nós vamos multiplicar por menos 3. Então, nós vamos pegar lá, ó, menos 3. Quando eu multiplico com menos 6, 3 vezes 6 dá 18. Menos com menos dá mais. Então, o ponto vai ficar 18 positivo agora no A1. Aí, quando eu pego 3 negativo e multiplico por 4 positivo, vai me gerar 12 negativo, porque menos com mais na multiplicação dá menos. Então, vamos lá, vamos marcar os pontos aí, porque nós temos que multiplicar agora por menos 3. Menos 3 vezes 8, negativo, dá 24 positivo. E menos 3 vezes 2 dá 6 negativo. Então, vai ficar assim, ó, o A2, 18 positivo com 12 negativo, marquem aí no de vocês. O B2, 24 positivo com 6 negativo. O C2, 21 positivo com 6 negativo. O D2, 21 positivo e 0. O E2, 15 positivo e 0. O F2, 15 positivo e 6 negativo. E o G2, 12 positivo e 6 negativo. Como que eu encontrei esses números aqui? Multiplicando por menos 3 essas coordenadas aqui do 1, que era a minha coordenada original, certo? Então, na hora que vocês marcarem esses pontos, vocês vão chegar nessa casinha agora de ponta cabeça, do lado direito, tá? Então, isso aqui vai ficar de tarefinha para vocês marcarem os pontos aí depois. Então, a princípio, ficou a casinha menor, que foram os primeiros que a gente marcou. O 2 gerou essa segunda casinha aqui, o dobro da primeira. E no terceiro, como é 3 negativo, que a gente multiplicou por 3 negativo, a casinha vai vir aqui, ó, de ponta cabeça no terceiro quadrante. Por quê? Porque a gente multiplicou por número negativo. E o terceiro quadrante pega o x positivo com o y negativo, certo? Professora, por que a gente não faz agora? Porque senão não dá tempo de eu explicar o resto para vocês. É legal. Professora, Oi? Oi? Pode perguntar. Sim. Isso, muito bem, certinho. Muito bem, Felipe. Tá vendo? Muito obrigada, professora. Na aula passada, hoje arrasou, hein? Profissional, professora. É, para quem não estava entendendo a aula passada, arrasou hoje, hein? Então, vamos lá. Então, quem não conseguiu fazer, depois termina aí de fazer em casa, marcando os pontinhos. Eu acho que já deu para entender como é que se marca os pontos aí, né? Primeiro olha o eixo X, depois o eixo Y. Então, vai ficar exatamente assim, a casinha inicial, a ampliação dela 2 vezes, e depois aqui no terceiro quadrante, né, vai ficar a casinha de ponta cabeça, que vai ser, aqui eu multipliquei por 3 negativo, certo? Então, vamos lá. Professor, o meu ficou meio torto, mas saiu. Tem que fazer com régua, para ficar certinho, tem que fazer com a régua. E aí, de acordo com o que vocês viram aí da ampliação, vai responder aqui as questões. Ó. O polígono A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1 é um polígono obtido por intermédio de uma multiplicação. Que tipo de alteração ocorreu? O que aconteceu aqui? Ela era menorzinha, aumentou. O que houve aqui? Uma Porque ela foi multiplicada por 2. ampliação. Houve uma ampliação porque foi multiplicado por 2. Ou seja, aumentou o dobro, certo? Agora, na B, quanto aos quadrantes, o polígono ABCDFG e o A1, B1, C1, D1, F1, G1 estão representados em quais quadrantes? Lembra que a gente viu ontem? A aula passada, perdão. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Onde que está desenhados as casinhas aí? No primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Quem sabe me dizer? Olha lá da aula passada, onde ficam os quadrantes, ó. Do lado direito aqui o primeiro, do lado esquerdo o segundo, depois o terceiro e o quarto quadrante.
Foi dividido em 4 partes com o plano. Ó, ele ficou no segundo quadrante, esse polígono aqui, ó. Então, eles estão no segundo quadrante. Já os polígonos A2, B2, é um polígono que também foi obtido através do intermédio de uma multiplicação. E que tipo de alteração ocorreu aqui? Ocorreu uma ampliação, porém o quê? Invertida, ela não está de ponta cabeça? Houve uma ampliação da minha casinha inicial, porém, o que houve aqui? Uma ampliação invertida, por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Sabe? Porque ele estava trabalhando com o X positivo e o Y negativo. Isso, muito bem, Ana, exatamente. Porque ele foi multiplicado por um número negativo, né? Quando ele é multiplicado por um número negativo, ele faz a inversão dele, certo? Muito bem. Agora, em quais quadrantes foram representados os polígonos A, B, C, D, F, G, que é a casinha menor, e esse invertido aqui? A casinha está no segundo quadrante. E o invertido está onde? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Quem sabe me dizer? Quarto? Isso, quarto, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Professora? Esse é o primeiro quadrante. Esse é o segundo quadrante. Esse é o terceiro quadrante. E esse é o quarto quadrante. Sora, pra você também tá saindo ou só pra mim? O quê? É que quando você tava escrevendo, saiu e voltou. Sim, Professora? saiu. Oi. Fica assim, ó. Isso, muito bem, É certinho. que tá de ponta cabeça, não sei se é Não, a câmera que tá virando. Não, pra mim aparece normal. Ah, tá. É isso mesmo, exatamente assim. Exatamente igual tá no desenho aqui, ó. Então, o menorzinho está no primeiro quadrante e o invertido está no quarto quadrante, certo? Bom, então vai ficar aí quem não marcou os pontos para marcar depois de tarefinha. Vamos para a próxima, senão não dá tempo de eu explicar. Agora, vamos estudar o comportamento de um único Pode ponto. voltar na C, porque eu não... Na C, houve uma ampliação invertida, porque ele foi multiplicado por um número negativo. Na C. Só escrever aí. Ocorreu uma ampliação invertida porque foi multiplicado por um número negativo. Então, ó, vamos estudar o comportamento de um único ponto quando multiplicamos por um número inteiro positivo e negativo. Então, olha lá. Eu tinha aqui marcado, ó, o ponto 2 do x com 1 do y. É exatamente esse aqui. Aí, tá pedindo para fazer uma multiplicação desse par. Multiplicar por 2. Então, eu vou lá, ó o que foi feito lá em cima, que a gente fez para achar aqueles novo ponto, lá, nova coordenada. Eu peguei e multipliquei, ó, 2 vezes 2, que vai dar 4. E 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, agora, o próximo ponto a ser marcado, ó, é exatamente esse aqui do lado, ó. 4 com 2. Então, eu tinha o A, eu multipliquei e achei o A1, certo? Agora, o ponto A, que era 2 e 1, do primeiro quadrante, quando eu multiplico ele por 2, ele resulta no A1, que é o 4 e o 2, que foi exatamente o que eu multipliquei, no mesmo quadrante. Agora, quando eu multiplico ele por menos 1, ó, tá vendo? Agora eu vou multiplicar ele por um número negativo. Quando eu multiplico ele por menos 1, 1 vezes 2... 1 negativo vezes 2 positivo vai me gerar 2 negativo. E 1 negativo vezes 1 positivo vai me gerar 1 negativo. Então, portanto, eu vou marcar esse ponto aqui, ó, que é o A2. Eu vou vir aqui no 2 negativo do x com 1 negativo do y. E marquei, ó, onde ele veio aqui, ó, o A1. Observe que o que aconteceu? Ele pulou do primeiro quadrante para o terceiro. Por que isso aconteceu? Porque eu multipliquei ele por... Sora, um número negativo. Sempre o primeiro número que tiver na frente é da linha do x? Sim, na Então. coordenada sempre eu vou olhar a reta x, depois a reta y. Já falei isso um monte de vezes na aula passada.
Agora, vamos ver aqui, ó, eu tenho o ponto menos 1 com 3, ó, menos 1 com 3, o L. Quando eu multiplico por 2, ó, quando multiplicado por 2, ele vai lá para o menos 2 e 6. Menos 2 do x com 6. Foi marcado errado aqui. Foi marcado errado aqui no plano. Ó, o ponto L é menos 1 e 3. Então, menos 1 e 3 está aqui. Do primeiro quadrante. Multiplicado por 3. Ah, tá. Multiplicado por 3. Ah, tá multiplicando por 3. Eu estava olhando por 2. Então, multiplicado por 3 vai ficar 3 vezes 1 negativo, vai dar 3 negativo, certo? Ai, mas aqui tá dando 2 e 6. Tá errado na apostila também. Ó, o ponto L, que é menos 1 e 3 no quadrante 2, multiplicado por 3, resultou no ponto menos 2 e 6. Então, vamos lá, menos 2 e 6. Menos 2 está aqui, com 6 ele vai estar aqui embaixo. Ele marcou ele marcou o contrário, tá vendo? Ó, é aqui, tá? Tá errado a apostila aí de vocês. Então, ele é aqui, ó, menos 2 com... Oi? Não é aquele ali? Ah, não, aqui em cima, perdão, é em cima. É menos 2 com 6 positivo do y, ó, que gerou 1. No mesmo quadrante. Agora, o ponto menos 1 e 3, quando eu multiplico por menos 2, ó, quando eu multiplico por menos 2, eu faço, ó, 2 negativo vezes 1 negativo vai dar 2 positivo. E 2 negativo vezes 3, ó, 2 negativo vezes 1 dá 2, e 2 negativo vezes 3 dá 6. Então, eu vou marcar esse ponto 2 positivo, que tá aqui, com 6 negativo aqui embaixo. Agora eu entendi o que o exercício está falando. Mas tá errada a apostila? Não tá não, ó. O L1 ficou aí, o L2 aqui, ó. O que aconteceu aqui? Por que ele pulou do segundo quadrante para o quarto quadrante? Porque eu multipliquei ele por menos 2, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tô pegando o L1 e multiplicando por menos 2. Aí ele vai vir aqui no segundo quadrante. É exatamente o que aconteceu aqui, ó. Quando a gente pegou... Opa, voltando. Sumiu. Aqui, no desenho que a gente tinha feito. Quando a gente multiplicou ele por menos 3, o que aconteceu com a casinha? Ela veio aqui para o quarto quadrante. Invertido, lembra? Aqui está acontecendo a mesma coisa. Estou multiplicando por um número negativo, ele está pulando para o próximo quadrante. Então, agora vamos ver esse ponto aqui, ó. O 3 negativo com 1 negativo. Tá aqui embaixo, o R. Quando multiplicado por 3, ó, 3 vezes 3 negativo vai dar 9 negativo. E 3 vezes 1 negativo vai dar menos 3. Aí eu vou lá no 9 negativo do x, da reta x que tá aqui, e vou ligar com quem? Com menos 3 do y aqui embaixo. Então, ó, do primeiro... Ó, ele estava com R, ele já era um número negativo, tá vendo aqui, ó, 3 negativo e menos 1? Quando eu multiplico por 3, eu estou o quê? Eu estou aumentando, triplicando o tamanho dele, certo? Quando eu triplico o tamanho dele, ele continua no quê? No mesmo quadrante. Por quê? Porque eu estou multiplicando por um número negativo, eu só estou aumentando o tamanho dele. Tá? Então, ele continua aqui no mesmo quadrante, porque eu estou multiplicando por um número positivo, ou seja, só estou triplicando o tamanho dele. Foi o que aconteceu lá na casinha. No 2, a gente multiplicou por 2, então aumentou a casinha em 2 tamanhos. Nesse caso aqui, eu tinha o número 3 negativo e 1 negativo. Quando eu multipliquei por 3, ó, triplicou o valor desse número. Ele era 3, ele foi para 9. Ele era 1, foi para 3. Então, triplicou o tamanho, tá? Agora, no mesmo ponto, ó, o 3 negativo e 1 negativo, quando a gente multiplica ele por menos 1, o que vai acontecer? Ele vai pular lá para o primeiro quadrante. Por quê? Porque eu estou invertendo e o que está de frente a ele aqui é o primeiro quadrante. De frente ao terceiro quadrante vai estar o primeiro. Por quê? Porque no terceiro quadrante a gente sempre pega um número negativo
e um número negativo. Já quando a gente multiplica por menos 1, vai passar a ser positivo, os dois, certo? Porque os dois eram negativo, quando eu multiplico por um número negativo, vai passar a ser positivo, que é o inverso. Então, ele passa a ficar onde? No primeiro quadrante aqui, certo? Então, a gente sempre tem que fazer, na hora que eu vou multiplicar, pensar assim, ó, no primeiro quadrante eu vou pegar positivo com positivo. No segundo quadrante eu vou pegar negativo com positivo. No terceiro quadrante eu estou pegando o negativo do x com o negativo do y. E no quarto quadrante eu estou pegando o positivo do x com o negativo do y. Então, sempre eu vou olhar o quê? O número, tá? Sempre eu vou olhar o número para ver onde que eu vou encaixar essa coordenada. Nesse caso aqui, eu tenho o T1, que é 2 do x positivo com menos 2. Está aqui embaixo o T. Ele está no quarto quadrante. Quando eu multiplico por 4, ele vai resultar no 8 positivo com 8 negativo. Olha, ele vem aqui embaixo. Está aqui embaixo. Eles permaneceram no mesmo quadrante, por quê? Porque eu multipliquei por um número positivo, então está aumentando 4 vezes o valor dele. Agora, quando eu pego esse mesmo número e multiplico por menos 2, eu estou diminuindo esse valor em 2. Então, ele vai lá para menos 4 e 4 positivo. Ele vem aqui para o segundo quadrante. O que aconteceu aqui? Multipliquei por menos 2, 2 negativo vezes 2 positivo gerou 4 negativo. E 2 negativo vezes 2 negativo me gerou 4 positivo. Ele foi lá para onde? Para o quarto quadrante. Porque... É isso que vai cair, né, Pro? Fazer a localização dos pontos na reta, né? É isso que vai cair na prova? Sim, a prova está super fácil. Por exemplo, tem um aluno que me perguntou sobre a questão 3. Lá tem vários pontos marcadinhos. Vocês vão lá e colocam os números. O que tiver faltando vai ser o que vocês vão assinalar lá, na alternativa. Ai, Entendeu? que fácil. Eu pensava que ia ser difícil. Não, a prova está super fácil. Eu tenho certeza que vocês vão tirar 10. Então, vamos lá. Podemos observar que multiplicar um ponto qualquer no quadrante por um número inteiro positivo, obtemos um ponto com as coordenadas múltiplas desse valor no mesmo quadrante. Então, se nós multiplicarmos por um número positivo, continua no mesmo quadrante. Se a gente multiplicar por um número negativo, vai cair no quadrante que fica de frente a ele, certo? Como se tivesse oposto pelo vértice aí, que é o ponto de origem. Professora, Oi? a sua voz travou para mim, tem como você repetir? Oi, desculpa. A sua voz travou, tem como repetir? Tá. Ó, então, quando nós multiplicamos uma coordenada por um número positivo, vai permanecer no mesmo quadrante. Quando multiplicarmos por um número negativo essas coordenadas, vai pular para o quadrante de frente. Por exemplo, ó, o T1 estava aqui, pulou lá para o quadrante de frente a ele, certo? Sempre o inverso. Por quê? Porque eu tenho que pensar na posição do x e do y, se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, sempre, se estiver no primeiro quadrante, vai para o terceiro. Se estiver no segundo, vai para o quarto. Sempre de frente o quadrante, certo? Então, vamos ver esse aqui, ó. Observem aqui. Já quando multiplicamos um ponto qualquer por um número negativo, ele está no quadrante oposto em relação à origem, que foi o que eu falei, que fica de frente. Ou seja, o primeiro quadrante com o terceiro e o segundo com o quarto, certo? E o quarto com o 2. Assim como quando multiplicamos os vértices de um polígono que esteja no primeiro quadrante por um inteiro positivo, obtemos uma ampliação desse polígono no mesmo quadrante, desde que seja maior do que 1. Então, é aquilo que eu falei. Se eu multiplicar por um número positivo, ele permanece no quê? No primeiro quadrante. Se eu multiplicar por um número negativo, ele vai para o quadrante oposto em frente ao vértice, certo? É exatamente o que está fazendo aqui, ó. Por exemplo, aqui, quando multiplicamos os vértices de um polígono que esteja no primeiro quadrante por um número negativo, além de ampliarmos o polígono, se o módulo desse número for 1, encontramos ele invertido no quadrante oposto da origem no plano cartesiano. Foi o que aconteceu lá com a casinha no começo. Quando a gente multiplicou ele por menos 3, o que aconteceu? A casinha ficou invertida, certo? Lá no terceiro quadrante.
Então, aqui está mostrando, ó, uma estrela com a ampliação e a redução dela, tá? E a partir de agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer os demonstre os seus conhecimentos, que vai ficar de tarefinha aí para vocês. Eu vou explicar o que vocês vão fazer, ó. Então, vamos lá. A partir da figura representada no plano cartesiano, obtenha. E, ó, vocês têm essa menorzinha aqui, ó, presta atenção. O que que vocês vão fazer? Uma ampliação dos seus lados em 3 vezes. Então, vocês vão pegar essas coordenadas que tem aqui e aumentar ela em 3 vezes. Como que eu faço isso? Por exemplo, olha, o ponto A. Vou fazer aqui do lado o ponto A. Ó. O ponto A, ele está na coordenada 2, negativo do x, com 1, negativo do y, certo? Se eu vou multiplicar em 3 vezes, olha, ele está mandando ampliar em 3 vezes. Certo? Se eu vou ampliar em 3 vezes, como que vai ficar meu A1 aí? Ó, vou pegar o A1 aqui, o A'. 3 vezes 2 negativo vai ficar quanto? Vai ficar menos 6. E, apagou. E 3 vezes 1 negativo vai ficar menos 3. Então, o ponto A', ele vai ficar lá no ponto. Ué, apagou. Pra, só uma dúvida, qual que é a reta x e qual que é a y? Aí a x é a que tá... Nossa, Primeiro o x. É, isso aí. Depois o y. Sempre o x primeiro. Então, ó, se eu vou multiplicar 3, ó, por 3 vezes, eu vou lá, ó, 3 vezes 2 negativo, vai dar 6 negativo. E 3 vezes 1 negativo vai dar 3 negativo. Então, eu vou lá e marco o ponto lá embaixo, ó. O 6 com o 3 negativo e ponho lá que é o meu A', certo? Aí eu vou lá no ponto B. Meu ponto B vale quanto ali, ó? Ele vale 2 negativo. Nossa, meu mouse tá horrível. 2 negativo com 2 negativo. Isso, 2 negativo com 2 negativo. Quando eu multiplico isso aqui por 3, vai dar quanto? Menos 6 por menos 6. Isso, menos 6 com menos 6. Então, meu B aqui, ó, quando eu multiplico por 3, né? Volta. Menos 6 com menos 6. Aí, vocês vão lá e marcam o ponto B, certo? O B'. E aí, vai ficar exatamente igual tá essa figura do lado aqui, tá vendo? Vai aumentar para baixo aqui, ó, no mesmo quadrante, vai triplicar o tamanho dele. Ele tinha um quadrinho, ele vai para 9. E aí, na letra B, vocês vão fazer a ampliação invertida em 2 vezes. Vocês vão multiplicar isso aqui por 2. Vai pegar esses mesmos números e multiplicar por 2, tá? Quando vocês multiplicarem por 2, ó, vocês vão achar ele invertido aqui onde? No primeiro quadrante. Por quê? Porque onde ele tá fala que é por dividindo 2? Aqui embaixo, aqui, ó, na letra B, uma ampliação invertida em 2 vezes. Ah. Tá? Eu até risquei, ó, na A é 3 vezes, na B 2. E aí vocês vão responder, depois que vocês desenharam aí a figura, vocês vão me falar quanto que tem de perímetro. Se cada lado tem 3, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3 vai dar 12. Não. E aí ele quer o perímetro. Oi? E aí ele quer saber se o perímetro da figura aumentou ou diminuiu, em quantas vezes. Aumentou, né, em 3 vezes, portanto, o perímetro passou a ser de 4 para 12. Oi? A letra C, o valor multiplicado por 3 é menos 3 e menos 6, né? Na letra C, menos 3 e menos 6, isso mesmo. Só a última, a D é menos 3 e menos 3, não é? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vai ficar isso aí para vocês fazerem. Ó, a 2 também, né? Que aqui ele quer que vocês façam uma ampliação invertida. Se ele quer uma ampliação invertida em 4 vezes, né? Vocês vão ter que diminuir isso aqui em 4 vezes. Então, vocês vão ter que marcar essas coordenadas aqui e multiplicar por quanto? Por menos 4. Quando ele fala em inversão, ele está falando de um número negativo, ok? Lembra que eu falei que só é invertido quando você multiplica por um número negativo? Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar essas coordenadas aqui por menos 4 para obter aqui a minha invertida, certo?
A 3 também. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou dar um tempo para vocês fazerem e amanhã, vamos ver, talvez hoje à tarde, aí eu mando a resolução para vocês lá na Agenda Edu, para ver se vocês acertaram ou não, pode ser? Para poder tirar as dúvidas aí. E vai ficar a tarefinha 27 para vocês fazerem. Então, eu vou mandar para vocês na Agenda Edu a tarefa 26, a 27 e a correção desses demonstre os seus conhecimentos para ver se vocês acertaram ou não, para tirar as dúvidas aí. Tudo bem? Tá bom. Ô, Pro, qual que é o valor que é para multiplicar na 3? Na 3... Na 3 já foram dados aqui os valores, é só representar. Então, é só encontrar a Só para forma? marcar, só para marcar. É, aqui já foi dado ó, no enunciado. Só para marcar. Na 2 também, né? Sim, no 2 também. Tudo bem, então? Então vai ficar assim. Então vai ficar a tarefinha 27 aí para vocês Professora, fazerem. só um que a gente precisa achar, né? Oi? Só não 2 que a gente precisa achar o número para marcar, né? Isso, só na 2. Mas aí é fácil, é só fazer a multiplicação, tá? Só para fazer a multiplicação já acha, já. Tá bom? Então tá, pessoal. Então eu vou encerrar a aula por aqui e depois a gente se fala lá pela Agenda Edu se alguém tiver dúvida e eu mando para vocês as respostas das tarefas depois na Agenda Edu, tá bom? Tá bom. Bom, qualquer Sara. dúvida, me chama lá. Beijo, gente. Tchau, professora. Tchau. Professora. Tchau, tchau. Ai, desculpa pelo transtorno aí do começo da aula, viu, pessoal? Acontece, internet. É.